Eu queria lhe mostrar essa foto, põe na tela, por favor. Essa foto aí, essa porta, uma das várias portas que há em Jerusalém, ela é chamada de porta do lixo. No passado, para que era usado essa porta? Pode tirar, por favor. Ela fica perto do templo. E era usado para tirar toda a sujeira de Jerusalém. Tudo aquilo que não prestava, toda a imundície, toda a porcaria, era tirada por essas portas, também chamada de porta do esterco, porta do monturo, que significa lixo. O que a gente entende com isso? Já fez uma experiência? Espero que você, talvez se passou por isso, foi inconscientemente, mas em sã consciência ninguém faz isso. Já aconteceu assim de você deixar o lixo dentro da sua casa uma semana? Misericórdia, não é? Imagina, quando você deixa o lixo lá, resto de carne, pele do frango, imagina, você entra em casa e você já chega a qual conclusão? Tem lixo. Fulano, joga o lixo fora. Porque lixo é lixo. Lixo é o que não presta de alguma coisa que tem que ser descartado. Ninguém tem coragem de fazer isso. Deixar lixo dentro de casa, lixo dentro do quarto. Agora, você sabia que muitos deixam lixo dentro de si? E esse é o grande problema. Porque o lixo físico, se ficar, tem as suas consequências, sem dúvida, dá doença. Onde tem muito lixo, tem doença. Agora, pior do que o lixo físico é o lixo espiritual, que todos nós estamos sujeitos que ele tente entrar, porque nós vivemos num mundo podre, vivemos rodeado de pessoas más, é inevitável que o mal tente sujar o nosso coração, ele tenta, assim como a gente tem que tomar banho todo dia. Você toma banho todo dia? Credo, você não toma banho não, pessoal? Toma banho todo dia? Sabia que espiritualmente falando a gente tem que tomar um banho todo dia? Sabia disso? Todo dia. Você fica com raiva de alguém, você fica com mágoa, você se decepciona com alguém, alguém que te considera passa você para trás, alguém que te tira do espírito, alguém que te trai, alguém que te engana. As coisas acontecem, mas no fim do dia, junto com o banho físico, eu tomo o banho espiritual, eu me limpo daquela sujeira, porque se eu levo aquilo para o dia seguinte, eu já acumulei sujeira, eu já acumulei lixo dentro de mim, e o problema pode ser grande. Por isso que Jesus disse lá em Mateus, põe na tela aí o texto, por favor, ele disse assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, o que tem que fazer, gente? Arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Claro que aqui Jesus está falando de um aspecto apenas, da cobiça por uma mulher, que é um lixo. Se eu cobiço algo que eu não posso ter. Mas não é só isso. Às vezes há quem guarda dentro de si uma mágoa, ou não, pessoal? Há quem guarda dentro de si maus olhos para com alguém. Há quem guarde dentro de si o pecado escondido. O pecado significa errar o alvo. A pessoa sabe qual é o alvo dela, o que ela tem que fazer, mas ela insiste em conhecer a verdade e viver no pecado. Mas todos nós somos pecadores. Sim, somos pecadores, mas quando morremos em Cristo, nós não vivemos mais no pecado. Por quê? Porque o pecado é um lixo. O pecado é uma bomba que a gente senta em cima dela e a qualquer hora ela vai explodir. Me diga aí um pecado que não confessado terminou de forma positiva. Não existe. O pecado, quando não confessado, quando a pessoa não se conserta, o tempo pode até passar, mas vai chegar uma hora que o que vai acontecer com aquela bomba, gente? Vai estourar. E aí quando estoura, a coisa fica feia, às vezes é até irreversível. Então, Jesus deixou bem claro que nós temos que tirar de dentro de nós os lixos por meio de uma atitude drástica. Você vê que ele usa uma linguagem aí bem dura mesmo. Arrancar olho. Parou para pensar, pessoal? Sabe o que é você arrancar um olho? Sabe o que é você arrancar um membro? Por que ele usa essa linguagem tão agressiva? Porque se eu não for agressivo com o pecado, agressivo com o lixo que está dentro de mim, o pecado vai ser agressivo comigo. Ele vai me ferir de forma terrível. Então ele usa essa linguagem, em outras palavras: faça o que for preciso, mas tire da sua vida
aquilo que está te sujando, aquilo que está manchando a sua fé. Corte a amizade se for preciso, quebra o celular se for preciso. Se ele manda arrancar o olho, tem coisa mais séria do que isso, gente? Não tem. Mas é porque ele deixa bem claro que a cobiça, que o guardar coisas dentro de nós, pode roubar a nossa salvação. Como ele disse, é melhor entrar sem um olho no céu do que com todos os membros do corpo intactos. Onde? Onde? Desde que o ano começou, eu tenho falado para vocês de pessoas na Bíblia que começaram bem e terminaram mal. Eu queria comentar com vocês hoje sobre o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que foi escolhido por Deus. Primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. A Bíblia diz que ele era alto, os homens batiam no ombro dele. Era alguém que era cheio do Espírito de Deus. Até aí algum problema, pessoal? Tudo certo. Começou muito bem. Tinha tudo para ser um exemplo, mas não tirou os lixos de dentro dele. E ele foi só afundando. Primeiro lixo que ele não tirou de dentro dele, a desobediência e a ansiedade. Numa certa ocasião foi dito para ele: você não pode sacrificar Saul, não pode, isso é coisa para Samuel, que é sacerdote, que é profeta. O que ele fez? Diante de uma batalha, ele viu os inimigos prevalecendo, e aí viu que Samuel não vinha. O que ele fez? Correu e fez o sacrifício. Ansiedade. A ansiedade, hoje em dia, pode ser um lixo dentro de nós. Já viu aquela pessoa que ela quer tudo para hoje? Ela quer tudo para ontem, ela não pode esperar o amanhã. Tudo tem que ser no tempo dela, e ela nem um pouco se importa com o tempo de Deus. Com a boca, às vezes, ela fala: não, eu prefiro que as coisas aconteçam na minha vida no tempo de Deus. Mas, na prática, é no tempo de quem que tem que prevalecer? A ansiedade, isso é um lixo. A pessoa que é muito ansiosa, ela vai agir pelo coração. Ela vai fazer coisas que depois ela não vai poder mais voltar atrás. Eu posso perguntar aqui, eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Eu também, eu vou levantar, levanta até o pé se você quiser. Quem aqui, por ansiedade, já fez o que não era para fazer, e você, se pudesse voltar atrás, levante as suas mãos. Você está vendo? Então, uma coisa é você ter feito isso uma vez, mas tem gente que vive deixando a ansiedade dar uma surra nela. É um lixo, põe isso para fora, aprenda a confiar em Deus. O que Saul tinha que fazer? Ah, mas os inimigos estão vencendo. Espera aí, eu não recebi uma direção de Deus? Então, se eu obedecer a Ele, Ele vai ter que me guardar. Amém, gente? Não confiou. Em outras palavras, a grosso modo, eu é que não vou ficar aqui sendo derrotado pelos inimigos. Vou logo sacrificar ali agora para ver se Deus age mais rápido e nos dá a vitória. Quando Samuel chegou lá, falou: Saul, o que você fez? Eu não falei que não era para sacrificar? Mas ele foi lá e desobedeceu. Em outra ocasião, quando diante lá do outro rei chamado Agag, a ordem era matar todo mundo, matar as pessoas, os animais. O que ele fez? Não matou o rei que era para matar, não matou os animais, porque ele disse: não, eu separei o melhor dos animais, com a pretensão de fazer um sacrifício para Deus. E daí que vem a expressão tão conhecida: é melhor obedecer do que o que, gente? Do que sacrificar. Você vê, aí Saul já estava com o lixo dos maus olhos dentro dele. Olha como é que ele olhava para Deus, como se Deus estivesse interessado no que, pessoal? Dinheiro, na oferta, no sacrifício. Em outras palavras, Deus não vai me olhar, Deus não vai me punir porque eu estou fazendo um sacrifício para Deus. Fez o sacrifício, mas não obedeceu. Adiantou de alguma coisa? Como se Deus fosse, digamos que, se vendesse. Não, de nada adiantou. E depois, para piorar a situação de Saul, um outro lixo que ele não tirou de dentro dele, o lixo chamado inveja. Mas inveja não tem hoje em dia não, né, pessoal? Será que tem? Inveja de quem? De Davi. Você vê, fazendo tudo errado, tudo do jeito contrário que Deus mandava, e depois viu que Deus estava se inclinando para Davi, ele começou a perseguir Davi. Você vê, há quem tem inveja dos outros, isso também é um lixo. Você vê, ele vivia, preste atenção, gente, Saul passou a viver em função de Davi. Aonde Davi estava, ele estava ali procurando. Tinha gente monitorando: mata Davi, onde ele está? Veja se não é assim que o invejoso ele se comporta. Ele é aquela pessoa que tem algo mal resolvido com alguém, não só o invejoso, mas pessoa que tem inveja, pessoa que tem mágoa. Ela diz que quer o mal da pessoa, mas ela vive fiscalizando a vida do outro. É ou não é assim?
Ela vive lá na internet, nas redes sociais, hoje em dia, querendo saber onde o fulano está, com quem ele está, o que ele está fazendo. Isso é um lixo. Porque a pessoa para de viver a vida dela para viver a vida dos outros. Isso é uma escravidão, gente. É um lixo. Põe aí o texto, por favor, que mostra claramente a inveja e o ódio de Saul para com Davi. Diz assim: sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi quantos? Quantos? Olha, isso foi a gota d'água para Saul. Imagina as mulheres cantando: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Eu não sei como é que era a música que elas estavam cantando, né? Não dá para saber como é que é, mas era uma música. A Bíblia diz assim: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Em outras palavras, Davi está querendo tomar meu reino, ele já ganhou o coração das pessoas. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Pronto. Aqui ele sujou o coração, aqui ele passou a viver em função de Davi, e aí só fez besteira. Você vê, depois até uma feiticeira ele foi consultar. Depois disso, você acredita nisso? Até uma feiticeira, uma cartomante ele foi consultar. Só que a Bíblia diz que ele se disfarçou. Ele vestiu outra roupa para que não percebessem que ele era o rei. Tá bom, se disfarçou dos homens, mas dá para se disfarçar de Deus, gente? Tem gente que faz isso. O lixo dela é esse disfarce. Eu conheço pessoas, às vezes, que ela faz um perfil falso na rede social, para que com o falso ela possa fazer o que ela quer. Ela possa se comunicar com quem ela quer, ver o que ela quer. Mas na verdade aquele falso é o verdadeiro. Sabia disso? O falso é o verdadeiro, porque a pessoa é aquela ali. É aquela ali, é o falso. E o perfil verdadeiro, na verdade, é qual? É o falso. Que a pessoa, ela tem uma máscara. Mas ele enganou, tentou enganar homens, mas ele não enganou a Deus. E aí, qual foi o final de Saul? Porque não tirou os lixos de dentro de si, ouviu do próprio Deus: arrependo-me de ter escolhido Saul como rei. Imagina só, pessoal, ouvir isso de Deus. Alguém que começou bem, alguém que começou, sabe, tendo Deus a seu favor. Deus o escolheu, mas terminou sendo humilhado, porque guardou os lixos de dentro de si. E se ele tivesse colocado para fora? Se ele tivesse se limpado? Se ele tivesse assumido que ele estava guardando coisas dentro de si e colocado para fora, ele não seria cortado, ele não seria humilhado. Mas não foi o que ele fez. O orgulho falou mais alto. Sabe aquela pessoa que diz assim: olha, qualquer coisa, eu já atendi gente assim, que inclusive virou as costas, às vezes em atendimento, batendo os pés. Ó, pastor, pelo amor de Deus, o senhor me fala de qualquer coisa, menos de perdão. Eu falei uma vez aqui, vocês devem lembrar, eu atendi um rapaz lá em São Paulo uma vez, que eu via que ele só vinha na igreja segunda e sexta. Aí eu cheguei para ele e falei assim: senhor, por que o senhor não vem domingo na igreja? Eu não vejo o senhor quarta, eu não vejo o senhor domingo. Ele falou assim, na cara, ele disse assim: ó, sabe por que eu não venho quarta e domingo? Porque quarta e domingo vocês vão pregar o perdão, e eu tenho ódio da minha mãe. Olha só, ele falou: se eu ver a minha mãe agora, eu mato ela aqui na sua frente, porque briga de dinheiro, de herança, e eu não quero perdoar. Você vê, o sujeito sabe as consequências daquela mágoa, mas, em outras palavras, eu sou assim e não vou mudar. Então há quem escolha ficar com o lixo dentro de si. Isso vai apodrecer. Então se liberte hoje. Eu não sei quais são os lixos que podem estar dentro de você, espirituais. Por favor, entrega isso no altar, tira isso da sua vida. Se você não acabar com isso hoje, posso falar, gente? Se você não acabar com isso hoje, isso vai acabar contigo. Pode parecer que não está fazendo efeito agora, mas o lixo vai ficando cada vez mais podre. Esse negócio aí dentro de você vai ficar fedendo mais, o cheiro vai ficar insuportável, até que uma hora esse lixo vai começar a apodrecer dentro de você. Então faça igual fez o rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele quando assumiu o seu reinado, ele fez isso imediatamente. Põe na tela aí, agora você pode abrir lei comigo em 2 Crônicas. Tinha Ezequias 25 anos de idade. Jovem ou velho, pessoal? Jovem ou velho? Jovem.
mas ele tinha consciência de que ele tinha que eliminar as coisas erradas que o pai dele tinha colocado no templo. O pai dele, Acais, colocou tudo que é porcaria dentro do templo, depois fechou o templo, colocou coisas dos outros deuses lá, fez uma bagunça. Ezequias, jovem, você vê que não tem essa questão de idade, né? Ele era jovem, mas ele era sério, ele já tirou tudo já, 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o seu nome, era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Olhe para mim, o nome do pai dele não era Davi, eu acabei de falar aqui quem era? Acais. Só que se tratando de exemplo espiritual, ele não seguiu o exemplo do pai, Acais. Ele seguiu o exemplo do pai espiritual, qual? Davi. Você está vendo? Tudo são escolhas. Você vê que naturalmente, em muitos casos, o filho às vezes segue o exemplo do pai. Mas ele entendeu, não, peraí, meu pai só fez besteira. Meu pai trouxe lixo para dentro do templo. Então ele seguiu o exemplo de Davi. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário, o que, gente? A imundície. Essa foi a ordem que ele deu. Ele seguiu o exemplo de Davi, ele seguiu o exemplo do avô dele, Jotão, que fez o que era certo, mas não seguiu o exemplo do pai. Então você vai ver que o final dele foi um final brilhante, porque quando ele viu o lixo, ele tirou. Amém, pessoal? Então, vamos tomar um banho agora? Vamos ou não vamos? Vamos tomar um banho agora, pessoal? Deus trouxe você hoje para tomar um banho nessa reunião, mas não é um banho de água não, é o banho do Espírito. Amém? Só um detalhe, Deus não dá banho em ninguém obrigado. Ele não vai te obrigar, não vai te jogar debaixo d'água não. Não. Você tem que querer. Você. Se humilhar. Quando a pessoa se humilha, seja ela quem for, Deus entra na sua vida na hora. Se tinha alguém que era sujo, esse alguém se chamava Zaqueu. Zaqueu era enganador, cobrador de impostos. Mas você vê, Deus viu nele o desejo de ver Jesus. Na verdade, Jesus viu, né, o desejo dele de vê-lo, porque sendo baixinho, quando soube que Jesus ia passar por ali, subiu naquela árvore, fez um sacrifício tremendo, porque ele queria ver. Jesus na hora olhou para ele e falou: desce que eu vou entrar na tua casa ano que vem, semana que vem. Quando? Mas ele não era pecador? Ele não estava cheio de lixo, sujeira dentro dele? Sim, mas ele queria mudar. Amém, pessoal? Quando a pessoa quer mudar, Deus te aceita na hora. Tanto é que Zaqueu diz: eu resolvo. Então não é aquela coisa que impuseram para ele, não. Não é algo que eu estou impondo sobre você, não. É quando você diz: olha, eu resolvo mudar. Eu resolvo perdoar. Eu resolvo encerrar esse relacionamento extraconjugal que eu estou tendo. Eu resolvo abandonar os meus vícios ocultos. Se você não sabe, hoje em dia cresce avassaladoramente. Não tem uma palavra maior para usar. O vício de pornografia. Inclusive dentro das igrejas, porque a pessoa pode fazer isso dentro do seu quarto sozinho. É um lixo que a pessoa põe para dentro dela, fica vendo essas porcarias, e cada dia está ficando mais sujo, animal com gente. É ou não é, pessoal? Está amarrado, que é isso? A pessoa fica com aquelas porcarias na cabeça, pornografia, animal, e daqui a pouco está com boneco. Que é isso? Lixo. Se liberta disso, de uma vez, que Deus vai entrar em você.